Afinal, o que é estoicismo? De Leandro Carnal você já sentiu. Que está lutando contra o mundo inteiro, contra o que os outros pensam, contra o que não aconteceu, contra o que talvez nem vá acontecer. Acorda e já está tenso. Toma café e já está prevendo um problema. Sai de casa e parece que tudo te irrita. Você se pergunta, por que a vida pesa tanto? Mas, e se eu te dissesse que o peso não está no mundo? Está na forma como você o carrega. Sim, talvez você esteja preso a algo que nunca esteve sob seu controle. Talvez você esteja tentando controlar o incontrolável. O estoicismo é mais do que uma filosofia antiga. É uma resposta urgente para uma dor moderna. Você já tentou controlar tudo? A opinião dos outros, o resultado de uma conversa, o futuro de um relacionamento, o clima, o trânsito, o humor de alguém. Já percebeu como isso cansa? É como remar contra a correnteza da vida. Você se esforça, mas a água não para. E o estoicismo diz: pare de remar contra o que não depende de você. Use sua força para manter o leme. Não é sobre ser frio, não é sobre não sentir, não é sobre virar pedra, é sobre aprender a sentir, sem se afogar, sobre sofrer sem se perder, sobre viver sem ser refém. A vida não vai parar de te testar, mas você pode parar de reagir, como sempre reage. Você pode respirar, observar, escolher. Pode treinar a mente, como se treina um músculo. Não para evitar a dor, mas para não ser dominado por ela. Sabe aquela crítica que te tirou o sono? Aquela rejeição que parece ter destruído sua autoestima? Aquela frase que alguém disse e ficou ecoando na sua cabeça por dias? Epicteto, um ex-escravo que se tornou filósofo, diria que você deu poder demais a quem não tem nenhum. Você só se perturba, dizia ele, porque permitiu que algo externo governasse seu mundo interno. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E ele estava certo. Quantas vezes você já viveu um problema antes dele sequer acontecer? Quantas vezes você se feriu com pensamentos que eram só suposições? Foi assim que começou. Para muitos que encontraram o estoicismo, um dia, no meio do caos, da ansiedade, da raiva ou da perda, descobriram que existia uma forma diferente de olhar para a vida, não tentando mudá-la, mas aprendendo a se posicionar diante dela. Se o problema tem solução, está resolvido. Se o problema não tem solução, também está resolvido. Essa frase apareceu nos comentários de um vídeo do Karnal. E ela carrega uma das maiores lições estoicas de todos os tempos. Você não está aqui para controlar o mundo. Está aqui para se controlar diante do mundo. Tem gente que descobriu o estoicismo no meio da ansiedade, da depressão, do luto, do fim de um relacionamento, da falência. Teve gente que comentou: me curei da ansiedade lendo Marco Aurélio. Ou ainda, eu era estoico, antes mesmo de saber que isso tinha um nome. Você também pode estar nesse ponto, sentindo-se perdido, tentando entender por que as coisas doem tanto, por que nada parece suficiente, por que o medo domina. Mas há um outro caminho, um caminho que não depende de sorte, nem de aprovação, nem de aplauso, nem de likes. O caminho do estoicismo começa aqui. Assuma o controle sobre o que está ao seu alcance. Despreze o que não está. Simples, mas poderoso. Você não precisa se preocupar com o que os outros pensam, porque você não controla o pensamento dos outros. Você não precisa se desesperar com o futuro, porque você não vive no futuro. Tudo o que você tem é o que está aqui, agora, nesse exato momento. E nesse momento, você tem escolha. Você pode reclamar, ou pode aceitar, pode resistir, ou pode fluir, pode culpar, ou pode agir. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo em seu tempo, escrevia à noite sozinho cartas para si mesmo. Ele dizia: a alma é tingida com a cor dos seus pensamentos. Não perca tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja um. Pense que cada dia é por si só uma vida inteira. Você não precisa de uma revolução. Precisa de silêncio. Não precisa de aprovação. Precisa de direção.
não precisa de garantias, precisa de clareza. E o estoicismo te oferece tudo isso. O estoicismo não é um dogma, não é uma religião, não tem templos, nem dízimos, nem hierarquia, mas é uma disciplina, uma arte de viver, um modo de encarar a realidade, sem fugir dela. Muita gente chega até o estoicismo, quebrada, cansada de correr atrás de tudo e de todo mundo, de se sentir sempre em dívida, sempre em falta, sempre tentando agradar e nunca sendo suficiente. E aí descobre que talvez o problema não fosse o mundo, mas a ilusão de que era possível controlá-lo. Uma mulher comentou: ser estoica não me tornou pobre, me tornou criativa para transformar o que tenho em suficiente. Outro disse: tenho momentos em que consigo viver no estoicismo. Nesses momentos não existe medo, só gratidão. Mas viver assim não é automático, exige prática, exige vigilância, exige disciplina. A base do estoicismo está em 3 pilares: distinguir o que está sob o seu controle do que não está, agir com virtude sempre que possível, aceitar a natureza como ela é e não como você gostaria que fosse. Isso significa, você não pode controlar a chuva, mas pode escolher dançar ou se esconder. Você não pode controlar a crítica, mas pode escolher se abalar ou apenas escutar. Você não pode controlar o destino, mas pode escolher a sua postura diante dele. E isso é liberdade. A palavra grega apatheia não significa frieza, significa equilíbrio, ausência de perturbação, tranquilidade da alma. E o caminho para isso passa por abrir mão das idealizações. Você não precisa de um parceiro perfeito, nem do trabalho ideal, nem da vida sem dor. Você precisa aprender a viver com o que tem, sem se deixar destruir por isso. A ansiedade nasce da tentativa de controlar o futuro, a raiva, a frustração com o presente, a tristeza da resistência ao passado. Mas você só existe aqui, agora. Tudo o que você sofre é sobre o que já passou ou sobre o que ainda nem chegou. E o estoicismo te puxa de volta pro agora, pro real, pro possível. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa começar a olhar com outros olhos. Precisa se perguntar: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, solte. Se a resposta for sim, assuma. Solte a ilusão. Assuma o que é seu. É aqui que a mudança começa. Muitos dizem: eu sou cristão e encontrei no estoicismo uma ponte com o que Jesus ensinava. Eu sou espiritualista e percebi que a beleza do estoicismo está em não ter dogmas. Eu era ateu, e o estoicismo me deu um código de conduta racional e profundo. O estoicismo acolhe, porque ele fala com a sua humanidade. Você não precisa ser outro, precisa ser inteiro. E para isso, você vai precisar aprender a dizer: isso não depende de mim. Isso não é problema meu. Isso não define quem eu sou. Você não precisa se vingar. Você não precisa se justificar. Você não precisa se provar. Você só precisa se manter inteiro. Conta-se que Alexandre, o Grande, foi até Diógenes, o filósofo que vivia num barril. Disse a ele: sou Alexandre, senhor de todos os reinos. O que deseja de mim? Diógenes respondeu: saia da frente, está bloqueando o meu sol. Alexandre, pasmo, respondeu: se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. E você? Tem saído da frente da sua própria luz? Tem deixado o orgulho, o ego, o medo te impedir de enxergar? O estoicismo é sobre isso: sair da frente, deixar a alma respirar, caminhar leve. É sobre aceitar a dor, sem se tornar a dor, sobre acolher o caos, sem ser engolido por ele, sobre sentir e seguir. Imagine acordar e, antes de pegar o celular, você se lembrar: hoje posso perder algo. Hoje alguém pode me decepcionar. Hoje posso falhar, mas também posso aprender. Posso respirar. Posso me manter inteiro. Esse é o exercício da manhã estoica. Marco Aurélio fazia isso. Chamava de preparação para o dia.
Ele se lembrava de que o mundo não é gentil e que ele teria que escolher a cada instante como responder. O estoico acorda e se fortalece por dentro. Antes do mundo tocar nele, ele se lembra que a ofensa só fere se for acolhida, que a crítica só destrói se houver vaidade, que a perda só paralisa se houver apego desmedido e que a dor é parte da vida, mas o sofrimento é escolha. O estoicismo não te promete uma vida sem dor. Promete uma vida onde você é mais forte que ela. Ele não vai impedir que pessoas te machuquem, mas vai te dar o poder de não se ferir por qualquer coisa. Ele não vai acabar com as tragédias, mas vai impedir que você se perca nelas. Você deixa de ser vítima e vira mestre de si mesmo. E de repente, você percebe que você não precisa vencer sempre. Não precisa ter razão. Não precisa provar nada. Você só precisa manter a paz dentro de você. E isso já é uma vitória. Muita gente escreveu isso nos comentários do vídeo. Descobri que era estoico sem saber. Aprendi a me curar do que me adoecia. A cada vídeo eu me torno mais leve. Não controlo o mundo, mas posso controlar minha reação a ele. E talvez você esteja neste exato ponto agora. Talvez você esteja cansado, com medo, sem energia, mas ainda assim buscando, tentando entender, tentando evoluir. Isso já é um ato estoico. O estoicismo não exige perfeição, exige intenção. Todos os dias você vai escorregar, vai esquecer, vai reagir como sempre reagiu. Mas se você se lembrar, mesmo que por um instante, que tem uma escolha, você já está no caminho. Respire, observe, escolha, responda com razão, siga com virtude. A vida é como o mar, você não pode mudar a maré, mas pode ajustar as velas. Você não comanda o vento, mas pode firmar o leme. Você não controla as ondas, mas pode decidir se vai afundar ou flutuar. E você pode flutuar, mesmo em dias de tempestade. Talvez ninguém te tenha dito isso ainda, mas você tem escolha. Você tem força, você tem valor, mesmo nos seus piores dias. Você não precisa mais tentar controlar tudo, só precisa aprender a se controlar. Liberdade não é fazer tudo o que se quer, é não ser escravo do que não se controla. Sabe aquela ansiedade constante? Ela não é você. Sabe aquele medo do amanhã? Ele também não é você. Sabe aquele vazio? Ele é o espaço onde pode nascer algo novo. Você não precisa ser mais forte do que o mundo. Só precisa ser mais forte do que sua reação ao mundo. Isso é o que torna alguém estoico. E a boa notícia é, isso pode ser treinado todos os dias, em pequenos gestos, nas grandes quedas, nas pequenas irritações. Você não precisa de mais uma resposta pronta. Precisa de silêncio e presença. Você não precisa de promessas mágicas. Precisa de coragem para encarar a realidade como ela é. O estoicismo não é uma teoria bonita. É uma prática diária. É um chamado à ação. Dentro da alma. É você, diante do espelho, perguntando: estou vivendo de acordo com aquilo que acredito? Ou estou me deixando arrastar por tudo que acontece lá fora? A paz que você procura não está lá fora. Está no jeito como você responde ao que vem de fora. Você pode estar num quarto escuro agora, mas a luz está na sua mão. Você pode estar preso em expectativas, mas a chave da cela está no seu bolso. Você pode ter vivido anos tentando agradar, mas o aplauso mais importante é o seu. Você não precisa de permissão para ser livre. O estoicismo é o caminho de volta para casa. É a jornada de quem parou de esperar que o mundo mude e decidiu mudar sua forma de caminhar por ele. É a arte de viver o agora, sem arrependimento do ontem e sem medo do amanhã. Você não controla o vento, mas pode aprender a dançar com ele. Se tem algo que depende de você, faça com virtude, com coragem, com presença. Se não depende de você, descanse, solte, respire e caminhe. No fim das contas, tudo o que temos é isso, a nossa mente.
o nosso caráter, o nosso instante presente. Seja firme como uma rocha diante das ondas. Seja leve como o ar diante das críticas. E seja grato como o sol, por simplesmente existir. O estoicismo não é sobre deixar de sentir, é sobre sentir e não ser dominado, é sobre viver com profundidade, com consciência, com coragem. O mundo vai continuar sendo caótico, mas dentro de você pode existir paz. Tudo começa quando você decide parar de reagir e começa a responder com sabedoria. Esse é o início da sua vida estoica. Qual lição desse vídeo mais te marcou? Comenta aqui e segue com a gente nessa vida estoica.